Toda palavra que sai da boca de Deus é muito mais poderosa do que uma comunicação feita a alguém. Quando Deus fala com o homem, Ele não está comunicando apenas ao homem. Quando algo sai da boca de Deus, o homem ouve, a terra ouve, o céu ouve, e todas as vezes que um comando é dado por Deus, algo vai acontecer. Não há neutralidade no reino dos céus. Então quando Deus te promete algo, eu quero criar uma analogia aqui, amém? Talvez tornar mais claro para alguém. Imagine que quando algo saiu da boca de Deus, as partículas que saíram junto com a palavra que Ele liberou carregam toda a provisão, todo o conselho, toda a direção, todo o caminho, todo o acesso, todo o escape, todo o livramento, toda a aliança que você vai precisar para que essa palavra se cumpra. Quando Deus disse algo a você, Ele já gerou o que foi dito no teu futuro. Por isso que futuro para nós é um tempo, futuro para Deus é um lugar, é uma posição. Ele já está no seu futuro esperando você chegar. Deus declarou algo sobre você, não é algo que Ele está pensando se vai fazer, é algo que se você ficar onde Ele te pediu para ficar, e se você se tornar quem Ele te chamou para se tornar, já aconteceu. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Então a parte dele já foi feita enquanto Ele te prometia. Agora a nossa parte precisa ser feita enquanto a gente obedece. A Bíblia fala que todas as promessas feitas por Ele, nós já temos da parte dele o sim. Proclamamos o amém, ou seja, assim seja. Então quando Deus abriu a boca para profetizar, proclamar, declarar, estabelecer algo sobre você, no céu já é uma realidade. Agora você precisa trazer as realidades do céu para a terra. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado, ele está em espelhar o céu para a terra. Mas a gente, muitas vezes, por não entender isso, está tentando buscar da terra as respostas do céu. A gente está tentando buscar na força da terra o cumprimento de algo que foi declarado pelos céus. Não, na terra não tem nada de valor que do céu não tenha sido dado. A Bíblia fala em Malaquias: olha, vocês podem fazer prova de mim se eu não abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas. A palavra de Deus fala que quando aquela viúva apresentou ao Senhor vasilhas vazias, o óleo escorria do céu para a terra. A palavra de Deus fala que quando Jesus foi batizado, uma voz então dos céus disse: esse é o meu filho. Então do céu vem o Espírito Santo como uma pomba e repousa sobre ele. Em Atos 2 a Bíblia diz que estavam todos reunidos em um só lugar. Então veio do céu para a terra como línguas de fogo. Irmão, tudo que você precisa vem do céu para a terra. Alguém comigo, diga amém. Oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, pautada nesse princípio: seja feita a tua vontade na terra como já é feita no céu. Pastor, mas a gente não pode tentar construir da terra para o céu? Pode, é uma ótima ideia. Babel deu super certo. Homens se reuniram com uma ótima ideia. Eles tinham unidade, eles tinham uma visão extravagante, eles tinham grandeza. Mas o problema é que aí eles inverteram a dinâmica. Eles tentaram construir da terra para o céu. E da terra para o céu não tem nada de valor a ser construído. Agora do céu para a terra é tudo que você precisa. É toda palavra que sai da boca de Deus, é toda promessa que o Senhor te fez, é todo escape que Ele envia sobre você, é toda resposta de oração. Alguém comigo aqui? Alguém recebe isso em nome de Jesus? Irmão, quem entende o que carrega não depende do lugar que está. Você vai prosperar, não porque o lugar é próspero, você vai prosperar porque o Deus de toda prosperidade, Ele ungiu você, Ele usou você, Ele chamou você. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Entender o que Deus diz é importante, como também entender o que Deus nunca disse. Porque senão eu posso colocar a minha expectativa em algo que nunca saiu da boca de Deus. Os céus estão ligando coisas e desligando em todo o tempo. Tem gente infeliz em Alphaville, tem gente que não prospera no lugar da oportunidade. Eu vi pessoas na América que deixaram de sonhar, deixaram de crer. Eu vi pessoas no lugar da oportunidade que perderam sua base de fé, sua alegria, perderam saúde, perderam seu casamento,
Mas eu também vi em lugares humildes pessoas florescendo, porque entenderam que a geografia é só pano de fundo na história de alguém que está vivendo promessas de Deus. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. O que é geografia? Geografia é pano de fundo. Abraão precisa sair de um lugar para ir para um novo lugar, e é num lugar onde não tem família, não tem base, não tem segurança, é num lugar desconhecido, é num lugar árido. É nesse lugar que ele prospera, se torna pai da fé, é nesse lugar que ele vê o ventre estéril da sua mulher receber vida de Deus. E aí algo acontece, no meio de uma prosperidade extraordinária, ele entende em Deus que precisa liberar alguém que Deus não pediu para ele levar consigo. E aí quando ele libera alguém, a palavra de Deus diz que ele deixa esse alguém escolher para onde ele quer ir. Irmão, quem entende o que carrega não depende do lugar que está. Você vai prosperar, não porque o lugar é próspero, você vai prosperar porque o Deus de toda prosperidade, ele ungiu você, ele usou você, ele chamou você. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. A gente está tentando buscar na força da terra o cumprimento de algo que foi declarado pelos céus. Não, na terra não tem nada de valor que do céu não tenha sido dado. A Bíblia fala em Malaquias: olha, vocês podem fazer prova de mim se eu não abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas. A palavra de Deus fala que quando aquela viúva apresentou ao Senhor vasilhas vazias, o óleo escorria do céu para a terra. A palavra de Deus fala que quando Jesus foi batizado, uma voz então dos céus disse: esse é o meu filho. Então do céu vem o Espírito Santo como uma pomba e repousa sobre ele. Em Atos 2 a Bíblia diz que estavam todos reunidos em um só lugar. Então veio do céu para a terra como línguas de fogo. Irmão, tudo que você precisa vem do céu para a terra. Alguém comigo diga amém. Oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, pautada nesse princípio: seja feita a tua vontade na terra como já é feita no céu. Pastor, mas a gente não pode tentar construir da terra para o céu? Pode, é uma ótima ideia. Babel deu super certo. Homens se reuniram com uma ótima ideia. Eles tinham unidade, eles tinham uma visão extravagante, eles tinham grandeza. Mas o problema é que aí eles inverteram a dinâmica. Eles tentaram construir da terra para o céu, e da terra para o céu não tem nada de valor a ser construído. Agora, do céu para a terra é tudo que você precisa, é toda a palavra que sai da boca de Deus, é toda a promessa que o Senhor te fez, é todo escape que Ele envia sobre você, é toda a resposta de oração. Alguém comigo aqui? Alguém recebe isso em nome de Jesus? Eu preciso saber o que Deus disse e o que Deus não disse. Eu preciso saber de onde vem o meu socorro e de onde não virá o meu socorro. Eu preciso saber qual é a fonte da minha provisão e qual não é a fonte da minha provisão. Porque quando essas coisas estão confusas, eu me canso correndo atrás do vento. Eu me frustro esperando de lugares que não podem suprir. Agora, quando tudo isso está muito bem equilibrado, eu sei de onde vem o meu socorro. Eu levo meus olhos aos montes, diz o salmista. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então vamos lá, vamos começar. Alguém comigo aqui diga amém. Primeira coisa que Jesus não disse: Jesus nunca disse que seria rápido. Isso é quase uma ofensa para a geração mais ansiosa que já habitou na face da terra. Jesus nunca disse que seria rápido. Fala para quem está do seu lado. E se essa pessoa, você tem intimidade e sabe que ela é um pouquinho ansiosa, fala com um sorriso profético. Sacode ele e fala assim: Jesus nunca disse que seria rápido. Eu sei que isso vai frustrar alguns, mas eu preciso alinhar a tua expectativa, senão você vai se frustrar. Jesus nunca disse que seria rápido. Jesus poderia ter feito o que fez em menos tempo, mas só com 30 anos iniciou o ministério de milagres. Jesus poderia ter vindo dos céus para a terra pronto e já iniciando. Poderia ter sido recebido com uma comitiva de anjos, com um coral, mas não foi assim. Ele é enviado como uma semente incorruptível dentro de um ventre virgem. Ele é gerado como um feto. Ele é ensinado como uma criança. Ele cresce como um menino. E quando se torna homem, então Deus inicia um ministério de milagres. Alguém está comigo? Diga amém. Irmão, se até Jesus, sendo 100% Deus, teve alguém enviado pelo Pai para preparar o caminho para Ele,
Não dá para a gente acreditar que viveremos o que Deus preparou para nós se nós não formos antes preparados por Ele. João Batista, a voz que clama no deserto, veio para preparar o caminho para o Senhor. Então entenda, todo deserto, tempestade gigante, todo levante, tudo que acontece é um preparo de Deus para um próximo nível em Deus. Fala para quem está do seu lado: Deus está te preparando para algo maior. Toma posse disso em nome de Jesus. Deus está preparando a tua estrutura de fé, Deus está preparando o teu coração, Deus está alinhando a tua expectativa. Isso é preparo. Só que quando eu não entendo isso, eu acho: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus está me punindo. Não, isso não é punição, isso é zelo. Punição seria se um pai que não está preocupado com seu filho deixa ele viver o que ele quiser viver. Zelo é quando um pai que sabe o que o seu filho é capaz e não é capaz de fazer, está preparando antes de liberar acesso para novos níveis. Deus está preparando você para enviar você para um próximo nível nele. Alguém comigo aqui diga amém. Então, se Deus tem algo muito poderoso para te confiar, Ele vai tratar o teu caráter e a tua humildade, a tua simplicidade. Você vai precisar amá-lo em meio à falta, porque Ele deseja te colocar em meio ao transbordo. Você precisa ser testado no pouco, porque a tua fidelidade no pouco te dá acesso à bondade, fidelidade, prosperidade e transbordo de Deus no muito. Mas se somos rejeitados ou reprovados no pouco, como esperamos ser colocados sobre o muito? Você já ouviu falar da síndrome dos pequenos poderes? O que é a síndrome dos pequenos poderes? É alguém que quando recebe um pequeno poder se ensoberbece tanto a ponto de ficar insuportável. Imagina que um voluntário que ele é apaixonado, ele é simples, ele é humilde. Aí um dia o líder do ministério onde ele serve dá para ele um rádio e fala: olha, você vai ficar com um rádio e agora você vai cuidar dessa área. Tem gente que não está preparado para receber um rádio. Você fala: cara, fulano mudou. Por que ele mudou? Sei lá, ele está todo cheio de si, ele está dando ordem em todo mundo, ele está arrogante, ele está... Um rádio, Tem gente que não consegue receber um novo nível de autoridade que já revela o estado do seu coração. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Isso aqui pode mudar a história de alguém. Vocês estão comigo? Diga amém. Nível de exaltação, promoção, prosperidade, provisão, ele não vai mudar quem você é, ele vai revelar quem você é. É como o púlpito. O púlpito não muda quem a gente é. Tem gente que acha: não, um dia se eu chegar nesse lugar... Não. O púlpito só potencializa quem somos. Se esse alguém é hipócrita no púlpito, a hipocrisia dele fica ainda mais acentuada. Se ele é apaixonado, a paixão dele fica ainda mais acentuada. Se ele é teórico, dá para ver na teoria, comparando com a vida prática dele, que a teoria é ainda mais acentuada. O púlpito, ele só potencializa. Você quer outro exemplo de algo que é um catalisador, é um potencializador? O nosso dinheiro. O dinheiro não tem caráter. O dinheiro revela o caráter de quem o tem. Se você é generoso, quanto mais dinheiro você tiver, mais generosidade vai fluir da tua casa. Mas se você é mesquinho, por mais que tenha mais dinheiro, vai continuar sendo mesquinho, porque não é a quantidade que aumentou que vai mudar quem você é. A quantidade que aumentou vai expressar ainda mais quem você é. Faz sentido, sim ou não? Então entenda, processos são uma linguagem de Deus para forjar o nosso caráter. No tempo do pouco, no tempo da falta, no tempo da invisibilidade, para que a gente esteja pronto para receber uma nova porção de Deus, porque toda nova porção de Deus gera uma exaltação pública, gera um aumento de visibilidade. Irmão, toda lágrima que você semeia no secreto vai gerar uma recompensa pública. O Senhor gera a dupla honra de uma forma tão poderosa que não tem como quem te cerca não saber que Deus está fazendo algo. A Bíblia diz que no lugar da vergonha, Deus tem para nós dupla honra. Então tem crises que você está passando e talvez pessoas nem saibam, tem desafios que você está enfrentando, talvez alguns nem saibam, mas pode ter certeza, no tempo da honra de Deus será público o teu testemunho, porque não tem como não perceber que Deus está favorecendo alguém. Dá para ver no teu olhar, dá para ver no brilho dos teus olhos, dá para ver no teu testemunho, dá para ver na tua casa, no teu celeiro, nos teus filhos, dá para ver naquilo que Deus está fazendo. Então, irmão, aguarda enquanto Deus está
gerando em você processos, forjando em você caráter, porque melhor será o final da tua história do que o início dela. Quem toma posse disso, diga amém. Que Ele quer fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então todo teste de Deus é um cuidado de Deus. É como um pai dizendo: deixa eu ver se o meu filho está pronto para isso. E se a gente não tiver, a gente volta a fase até que esteja pronto. Paulo fala isso para uma das igrejas, por exemplo, em relação à revelação e ensino. Ele fala: olha, eu já queria estar dando um alimento sólido, mas vocês ainda estão tomando leite. Eu queria trazer revelações mais profundas, mas vocês ainda são rasos. Tiago fala isso, por exemplo, sobre uma fé teórica que não é expressada através de frutos e obras. Ele fala: uma fé sem obras, ela é morta. Então a gente precisa entender. Alguém está tomando posse disso? Está fazendo sentido para alguém aqui? De verdade, glória a Deus. Ainda bem que eu vim, Jesus. Precisamos entender que o fato de não ser rápido não significa que já não tenha começado. Pega isso aqui. É como uma mulher grávida, espera 9 meses para ter o filho no colo, mas não significa que no primeiro mês esse bebê já não seja real. É como Daniel, ele ora, demora 21 dias, o anjo está lutando com o príncipe da Pérsia nas regiões celestiais, mas não significa que Deus já não tenha enviado a resposta. Quando chega a resposta, o anjo fala: desde o primeiro dia que você orou, Deus enviou resposta, mas estávamos combatendo resistências nas regiões celestiais. Muita gente reclamando com Deus porque que Ele não fez o que prometeu, quando na verdade a promessa já está se cumprindo, já começou a acontecer. Alguém toma posse disso em nome de Jesus? Levante as suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém. Você não vai perder tempo questionando, reclamando, não. Você vai buscar ao Senhor e vai discernir: Deus, o que falta para romper? Qual é o próximo passo? O que o Senhor deseja que eu deixe nessa última estação? O que o Senhor quer de mim na próxima estação? Você não vai andar em ciclos, você não vai ser inconstante, você não vai ser daqueles que começou e não terminou o que começou, não. Você não vai ser daqueles que colocou a mão no arado, mas se arrependeu ou parou, não. Você é daqueles que permanecem e serão salvos. Eu declaro em nome de Jesus: você e a sua casa permanecerão de pé, romperão em fé, viverão milagres, e vocês vão declarar até o último dia que melhor foi o final das coisas na minha história do que o início delas. Alguém toma posse disso, diga amém. Jesus nunca disse que seria rápido. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas dificuldades ou na tribulação, e não parem de orar.